Então, galera, tudo em paz? Tudo tranquilo? Hoje a gente vai finalmente encerrar o capítulo 1 desse livro aqui, ó, do Iceberg, tá? Hoje nós vamos encerrar, nós vamos culminar esse capítulo, na verdade, com a nossa lei de Planck. E usando essa lei de Planck, a gente só... Bom, eu sugiro, eu vou colocar aqui, evidentemente, como sempre faço, o link para as aulas passadas, mas eu vou pedir a vocês aí que fiquem ligados, fiquem antenados aí nos links que vão aparecer aqui com a sugestão de aula sempre que eu fizer uma referência, beleza? Então, hoje a gente vai entrar com a nossa lei de Planck. Como que vai ser, qual que é a interferência de Planck nesse processo? O que a gente sabia até então? Eu vou aqui em cima, vou pegar o gráfico que a gente viu na aula passada e eu vou simplesmente dizer o seguinte. A gente descobriu que Rayleigh-Jeans é muito boa para o início do gráfico aqui. Nós vimos que depois Wien também fez uma aproximação excelente para o final do gráfico. E ficou faltando aqui a meiuca, né? Ficou faltando essa parte aqui que ainda ninguém explicou. Agora Planck vai dar o pitaco dele. Planck vai tentar explicar o que está acontecendo aí. Beleza? Então vamos a ele. Vamos ver como que ele vai se virar para poder explicar isso aí. Lembrando sempre o seguinte. Qual que era o grande trunfo do Rayleigh-Jeans? Do Rayleigh e do Jeans, né? Porque eram dois. Ele falava, então, vamos colocar assim, Rayleigh-Jeans. Ele falava que a densidade de energia, que é essa que a gente vem trabalhando ao longo aí de todas as aulas, que é uma função da frequência e da temperatura, ela obedece essa lei aqui, excelente para baixas frequências, conforme eu já mostrei no gráfico ali. 8π Ni2 KT, lógico, né? Essa distribuição de Maxwell-Boltzmann tem que estar presente, sobre C3. Isso é excelente para baixa frequência. Então, a gente pode colocar aqui, ó, isso aqui é válido para baixa frequência. Baixa frequência. A gente tem que o Stephen Boltzmann, antes do Rayleigh-Jeans, ele simplesmente conseguiu pegar que aquela integral, que se a gente integrar, claro, isso aí vai dar esse gráfico que a gente estava estudando aí, se a gente integrar esse U barra aí, então de 0 a infinito, se a gente integrar esse camarada aí, esse U que é uma função de Ni e de T, num espaço de frequência, evidentemente, isso vai ter uma concordância fenomenal com T a quarta. Então, isso aí é uma coisa que há de se notar, porque esse T a quarta ele tem que estar nessa função de alguma forma. E o Stephen Boltzmann ele conseguiu fazer com que isso desse certo. Aí veio o Wien. O Wien, depois, ele simplesmente pegou essa função de U barra aí, conforme a gente viu nas aulas passadas, U barra Ni de T, ele percebeu que esse Ni ao quadrado, que multiplica o KT, claro, constante a distribuição do Maxwell-Boltzmann, deve ter algum jeitão nisso aí, né? Isso tudo dividido por velocidade da luz ao cubo. Era uma função de uma constante que a gente não sabia, mas a gente descobriu depois por uma dedução, né, que essa função era dada por uma nova constante que veio a ser conhecida como constante de Planck, vezes a frequência dividido por kT, que era aquela noção de energia que tinha prévia antes disso. E isso aqui concordou maravilhosamente bem para altas frequências. Então, concordou brilhante para isso aí. E uma outra coisa que essa lei importantíssima do Wien ela conseguiu foi estimar o pico desse gráfico. Conseguiu estimar o máximo desse gráfico aqui. Então, o que ele fez na verdade?
Bom, isso é o que a gente vai fazer agora. Vamos ver? Ele simplesmente, deixa eu trocar a cor da canetinha, ele simplesmente pegou essa fórmula dele aqui, mas isso é hora de ficar com um negócio fraco? Bom, eu vou tentar até a hora que acabar. Ele pegou essa função aqui, vou copiar ela novamente aqui, botar aqui embaixo, que eu vou trabalhar um pouco nela. E resolveu brincar um pouco com ela, manipular um pouco essa relação. Bom, um físico, um matemático, a primeira coisa que faz é testar as derivadas. Se a gente quer o máximo, a gente tem que fazer a derivada dela, né? Então, vamos fazer. A derivada de du de barra em relação à frequência, ela vai dar algo mais ou menos assim. É um 2ni kt, claro. Isso tudo aqui dividido por C3, que multiplica essa função. Então, vou deixar essa função aqui. Somado, a gente está fazendo aí uma regra da cadeia, na verdade, né? Um ni2 kt dividido por C3, que multiplica a função derivada primeira dela, de hni sobre kt. Isso aqui multiplicado pela derivada que há lá dentro do parênteses, né? A derivada interna, que vai dar o h sobre o kt. Beleza, regra da cadeia cortando na alta. Isso aqui, então, vamos dar uma rearranjada aqui, uma enxugada aqui nessa relação, vai virar algo mais ou menos assim. Vejam se vocês concordam. Então aqui, ó, du barra, vou repetir aqui, du barra dni vai ser o ni que multiplica kt dividido por C3. Ótimo. Agora vamos abrir aqui e vamos organizar a nossa vida. Eu tenho 2F ali e tal, posso botar esse F em evidência. Olha se vocês concordam. Eu vou botar um 2 aqui, um F da função hni sobre kt. Ótimo. Isso aqui vai ser somado com hni sobre kt, que multiplica a função derivada primeira dessa changuana também, ó, hni sobre kt. Perfeito. Fecha aqui e para achar o máximo basta a gente igualar essa relação a zero. Na hora que a gente igualar isso a zero, nós vamos chegar em algo do tipo, tá? Treinem aí, porque isso aí vai ser bem recorrente. Esse H com o Ni máximo, né, a frequência máxima para gerar aquele pico lá, sobre Kt, ele vai ser uma constante. Eu vou chamar essa constante aqui de um C bem diferenciado, para vocês não confundirem com o C de velocidade da luz, beleza? E essa constante, na verdade, ela vai dar uma coisa que a gente conhece bastante aí dentro da física, como o deslocamento de Wien, ou Wien. Na verdade, chegar num acordo aí, como é que eu vou chamar esse camarada, né, bicho? Então tá aí. Vai dar mais ou menos uma coisa nesse sentido. Beleza? Bom, isso aí não é uma coisa de outro mundo. A gente consegue fazer isso com uma determinada facilidade. O que é importante ser guardado dessa relação? O importante mesmo é você saber que um estado inicial para essa função aqui, eu vou copiar, como eu sempre tenho feito, vou copiar isso aqui. Vou levar lá para baixo para a gente poder analisar com calma. A gente tem que pensar aqui no seguinte. Para chegar nesse máximo aqui, uma situação inicial tem que ser igual à próxima situação. Então, essa situação tem que ser igual a essa, tem que ser igual a essa. Porque isso são valores medidos experimentalmente, né? Então, a gente tem sempre que achar qual é a lei que rege isso aí. E o Wien ele conseguiu fazer o deslocamento, ou seja, o Ni máximo para uma situação inicial, digamos assim, em uma temperatura inicial, ele tem que ser igual ao Ni máximo de uma situação final, né? Isso aqui para uma temperatura final também. Beleza? Então, assim funciona a lei de deslocamento de Wien. Então tá aí, espero que isso tenha ficado claro para vocês. Perfeito? Bom, isso já deu uma contribuição tremenda
para tentar decifrar, né, como é que essa curva inteira funciona. Então, chegou o Planck e resolveu testar algumas hipóteses nisso aí. Ele resolveu assim, ó, vamos testar algumas coisas aqui. Se eu tenho uma caixa, né, igual a gente tinha lá anteriormente, aquela caixa bonitinha lá, com a radiação presa dentro dela, e a gente fazia uma cavidade nessa caixa, né? Eu vou fazer essa caixa aqui à mão livre aqui rapidinho, só para a gente lembrar, porque senão agora eu tiver que voltar toda hora lá em cima para buscar um desenho, agora vai começar a agir contra a gente, nós vamos perder tempo precioso. Então aqui dentro está a radiação presa aí, né? Está refletindo aí nas paredes internas dessa caixa até que ela encontra uma saída e começa a emitir. Isso estando a uma temperatura inicial T. O Planck ele teve uma sacada que foi o seguinte, olha, suponhamos que toda essa radiação que está aqui, ó, essa radiação que está contida aqui dentro, ela esteja num equilíbrio, e lógico, tem uma onda, e a gente já viu nas aulas passadas os modos de onda que ocorrem dentro dessa caixa, ela entra quase que, a palavra certa não é essa, mas ela entra em ressonância, aquelas ondas estacionárias, né? Mas ele resolveu testar hipóteses envolvendo oscilações. Nada mais justo. Vamos testar oscilações aí. Vamos ver como é que essa coisa vai ficar. Por quê? Ele está simplesmente tentando achar um equilíbrio entre a radiação e a matéria. Né? Aí daí vai nascer toda aquela questão da natureza corpuscular das ondas, né? Da luz principalmente. Então, ele resolveu testar essa hipótese, né? Como se essa radiação ela estivesse em estados equilibrados. Então, para estar em estados equilibrados, a gente tem que colocar uma equação de oscilação aí. E essa equação respeita uma equação diferencial que é dada mais ou menos dessa forma. Eu vou colocar um sistema como se fosse massa, tá? Mas a massa contida ali dentro, ela teria que ser a derivada segunda, a aceleração, mais um valor aí de uma constante doidona, que eu vou chamar disso aqui, vezes a velocidade, mais a sua frequência inicial natural elevada ao quadrado, vezes a sua posição. É assim que funciona. E a solução, para quem já fez equações diferenciais, né, a gente consegue enxergar que a solução cabível para essa situação aqui é uma coisa mais ou menos assim. Ela vai ficar um número neperiano né, que multiplica. Ó, vou pensar em apenas uma direção, igual eu fiz lá no outro exercício, tá? Vou chegar lá porque eu estou fazendo referência demais a ele e talvez a galera não esteja lembrando. Mas nós vimos esses modos de onda aqui, ó, principalmente na hora que a gente estava trabalhando esses modos aí dentro da caixa, né? A onda oscilando lá dentro da caixa, perfeito? Então, só para recordar aí. Então, voltemos aqui ao que interessa. Então, eu vou analisar basicamente isso aí na direção x. E o resultado dessa equação diferencial, ela vai dar um E que multiplica... Aqui não é elevado não, tá? Ficou parecendo que é elevado, mas não é não. Um E que multiplica essa energia inicial na direção x, perfeito? Vezes o cosseno da sua frequência natural vezes o tempo de oscilação. O resultado dessa equação ela tem que dar algo do tipo, tá? Por quê? Isso aí nada mais é... A gente está fazendo uma analogia com a frequência angular dessa onda supostamente oscilando dentro dessa caixa. Perfeito? E a gente sabe que algumas coisas aqui merecem uma atenção. O que, por exemplo? Esse camarada aqui, ó. Esse camarada, eu vou fazer uma aula depois só para demonstrar de onde que ele vem, mas por enquanto, aceitem que esse camarada doidão aí, ele vale 2/3 do E elevado ao quadrado, dividido pela velocidade da luz ao cubo, que multiplica o estado oscilatório ômega ao quadrado, dividido pela massa, tá, em questão. Então, isso aqui a gente viu em princípios de mecânica ondulatória, tá? Fundamentos de oscilações, óptica e ondas. Por enquanto, eu ainda não gravei uma aula relativa a isso, mas assim que eu gravar, eu vou tentar voltar aqui nesse vídeo e colocar uma referência, perfeito?
mas eu prometo que eu vou mostrar de onde que vem essa xanguana doida aí, tá? Por enquanto, aceito. Então, vamos dar continuidade aqui. Então, essa solução é tentar dar um tratamento termodinâmico para isso. Foi isso que o Planck tentou. Ó, vamos ver aqui qual é que é dessa interação entre radiação e matéria e vamos ver qual é o tratamento que eu posso dar para isso aí. Lembrando sempre que essa parte de laranja aqui, tá? Ela vai ser basicamente uma aproximação do modelo clássico da interação do átomo com a radiação. Tá? Então a gente está tentando ver como é que isso ocorre, beleza? E isso aqui, nada mais justo, vai gerar uma solução final que vai ficar algo parecido com isso aqui, ó. X vai ser igual ao x inicial, a posição inicial dele, vezes o cosseno de ômega t, mais a diferença de fase. Bom, isso aí, para quem já fez fundamentos de oscilações óptica e onda, isso aí tá tranquilo e sereno. O que ainda talvez não esteja tão tranquilo assim, então deixa eu só destacar aqui essa equação. Talvez o que não esteja tão tranquilo é saber que essa posição inicial, para esse caso quântico nosso aqui, é uma outra coisa também que eu vou pedir vocês para, por enquanto, aceitarem, porque aí, na hora que eu gravar a aula disso aí e fizer referência, vai ficar tudo mais claro. Esse x0, ele vai ser dado por essa relação aqui, ó. Deixa eu se ficou meio estranho, que multiplica o E0 na direção x, eu por enquanto estou trabalhando só na direção x, dividido pela massa, isso tudo aqui dividido por, agora que vem a xanguana doidona, ômega final ao quadrado menos o ômega inicial ao quadrado, isso tudo elevado ao quadrado, mais aquela constante doidona, ao quadrado também, não podemos esquecer, que multiplica o ômega final ao quadrado, isso tudo aqui elevado a meio. Assustou com isso aí? Bom, se você assustou, eu tenho duas coisas para te falar. Primeiro, não se assuste, porque é assim que as coisas funcionam. Segundo, se você ainda mesmo depois de eu falar isso continua assustado, você está no curso errado, cara. Porque na física as coisas funcionam dessa maneira. Então, a gente tem que dar um tratamento matemático pesado. Não é à toa que você faz um curso de cálculo pesado para poder entender essas situações que a gente vai colocar aqui. Beleza? Então vamos dar continuidade. Bom, eu vou pensar da seguinte maneira, então. Já que eu separei esse pedaço de onda aqui, eu preciso pensar como é que isso pode ser enfiado naquela questão da minha fórmula de energia. Você lembra da fórmula de energia? A fórmula de energia, que desde o início eu chamo de usão, vou até trocar a cor da caneta para azul agora, eu sempre chamo essa energia de usão, ela vai ser dada dentro de um estado quântico que vai ser algo do tipo isso aqui, ó. É a energia da sua frequência natural em função da sua posição ao quadrado, mais a sua energia cinética, tá? Que vai ser uma coisa mais ou menos assim, ao quadrado. Esse x ponto, claro, eu estou assumindo que esse x ponto aí, vocês já sabem que é a derivada primeira da posição, tá? X dois pontos, derivada segunda. Derivada primeira, obviamente, velocidade, e derivada segunda, aceleração. Bom, então como é que eu faço para achar a energia média desses camaradas aí? Como é que eu vou fazer para tentar decifrar a energia média que está sendo calculada nisso aí? Então vamos colocar assim, energia média. Energia média. A energia média, ela vai trabalhar como se fosse algo do tipo usão. Para essa frequência natural, veja bem, eu estou ainda pensando na questão das ondas estacionárias, tá? Vai ser dado pelo meio da massa que multiplica o E elevado ao quadrado, aliás, o C2, na direção OX ao quadrado, isso tudo aqui dividido por 2N. Perfeito. Isso ainda tem que ser multiplicado por um fator, que é aquele fator doidão que nós colocamos aqui, ó, que é esse cara aqui. Estou fazendo simplesmente a substituição, tá?
Então, vai ficar algo assim. Deixa eu ver se ali está no vídeo, tá legal? Tá legal. Vai ficar ômega ao quadrado menos ômega ao quadrado. Agora eu vou repetir aquilo tudo, tá? Ômega final ao quadrado menos ômega inicial ao quadrado, isso tudo elevado ao quadrado, mais a constante doidona elevado ao quadrado, vezes o ômega ao quadrado. Pois é, acostumem-se. Então, fique claro que isso aqui, essa energia média, tá? Isso aqui é a energia média contida em apenas um modo de oscilação. Apenas um, beleza? Então, vamos seguir adiante, que a gente tem muita coisa ainda para fazer. Lembrando que se eu substituir isso na fórmula de densidade espectral, eu vou ter algo do tipo isso aqui, ó. Isso aqui vem lá do eletromagnetismo, tá? Então, vem algo do tipo, na direção x, essa energia inicial ao quadrado, em função da sua frequência, a sua frequência de oscilação, vezes o diferencial dessa oscilação. Beleza? Então, se eu fizer essa substituição aí, eu vou achar essa relação aqui. Ó. Tranquilo e sereno? Então, vamos fazer tudo agora em função da frequência? Eu vou trocar a canetinha de novo agora, eu vou para verde para ficar mais pedagogicamente estético. Então vamos fazer agora tudo em função da frequência. Eu vou repetir toda essa relação aqui. Ó. Eu vou repetir, cadê? Tá aqui, ó. Vou repetir toda essa relação aqui e vou colocar ela lá embaixo escrita de uma outra forma, tá? Então, vejam, depois vocês vão comparando aí nas anotações de vocês e vejam se vocês concordam com o que eu estou fazendo aqui. Então, vai ser um U na sua frequência, em função da sua frequência, vai ser dado por meio, eu estou apenas escrevendo, dando uma enxugada naquela relação gigante lá, tá? Meio de E2 EO x ao quadrado, isso tudo aqui dividido por 2m2 ao quadrado aqui, né? Que multiplica aquele fatorzão chato pra caramba, que é ômega ao quadrado menos ômega ao quadrado, isso tudo aqui sobre essa função ômega ao quadrado menos ômega ao quadrado, mais, aliás, mais não, né? Não, mais mesmo. É ao quadrado, esse é doidão aí, essa constante maluquete aí, vezes a sua frequência ao quadrado. Então eu vou fazer aqui a minha relação dessa maneira. Vou tentar achar a densidade espectral em função da sua frequência. Então, olha se vocês concordam com isso aí. Vai ser um U de W dW, de ômega, né? Eu estou chamando de W, num espaço, tá? Que vai de ômega até ômega mais d ômega, beleza? Vai ser igual a esse E ao quadrado dividido por 4m, que multiplica E0 na direção x ao quadrado, vezes o diferencial da sua frequência angular, que multiplica aquele termo chatérrimo, gigante que está lá. Então deixa eu só repetir ele aqui. Ele é o ômega ao quadrado mais ômega O. Na verdade não é mais, né? Aqui é menos. Menos ômega O ao quadrado. Vou pegar esse termo todo aqui agora e elevar ao quadrado de novo. Tudo ao quadrado. Mais esse doidão aí ao quadrado, que multiplica ômega ao quadrado. Beleza? Então vamos calcular a nossa energia total depois disso. A energia total, né, levando em conta essa existência do espectro, vai ficar algo do tipo, deixa eu só colocar aqui para minha imagem ali não ficar tampando. Vai ficar algo do tipo isso aqui, ó. O U, na verdade, ele vai ser a integral desse U da frequência nesse espaço de frequência. E isso aqui vai resultar em uma integral de E ao quadrado dividido por 4m. Aí eu vou repetir tudo aquilo ali, tá? Bom, se eu vou repetir, eu não vou ficar escrevendo isso toda hora não, tá? Então vocês me desculpem aí,
Mas é isso aqui que eu vou fazer. Pô, tem tecnologia para isso aí, né, cara? Mas o problema é que a tecnologia agora me ferrou, hein, bicho? Olha aí. Mas enfim, é isso aí que vai acontecer, tá? Vamos aceitar. Cortou um pedacinho ali, eu espero que você não se importe, mas é isso aqui, ó, tá? É isso aqui. Não preocupa com isso, não, tá? Então vamos dar prosseguimento aqui, porque a aula tem que continuar. Como diria Fred Mercury, the show must go on. Bom, vamos então resolver essa Xanguana. A gente não pode deixar ela para trás, não. Então o nosso U aqui, ele vai virar algo do tipo E elevado, agora eu vou tentar resolver essa integral, tá? E elevado a 2 dividido por 4m, que multiplica a integral que vai em todos os modos, em todo o espectro de frequência, ou seja, de 0 a infinito, da energia inicial na direção x ao quadrado, na sua frequência angular ômega, veja, eu estou apenas calculando para essa frequência, tá? Vezes aquele termo chatérrimo que está ali. Deixa eu copiar ele aqui para ele ficar mais bonitinho na fita, né? Então vai ficar uma coisa mais ou menos assim. Aqui vai ficar um ômega ao quadrado menos ômega zero ao quadrado. Aqui vai ficar um ômega ao quadrado menos ômega zero ao quadrado. Isso tudo elevado ao quadrado. Mas cansa isso, viu, cara? Mais a constante loucona ao quadrado vezes o ômega ao quadrado. Já até decorei esse negócio. Isso aqui num diferencial de frequência angular. Perfeito? Bom, agora vamos pensar, isso agora é uma integral que tem que ser resolvida, e a gente tem que pensar agora como que a gente vai resolver essa integral. Nós vamos ter que traçar uma estratégia, né, para poder resolver essa integral. Vou trocar aqui para verde de novo, só para a gente ver que a gente pulou uma etapa aqui. Olha, tem que haver algumas aproximações. Quando a gente está pensando em hipóteses, que foi o que o Planck fez, a gente tem que pensar nas aproximações para dar soluções assim decentes para essa integral. Para dar uma solução decente para essa integral, ele primeiro imaginou o seguinte: olha, vamos supor que a amplitude varia pouco. Então, a amplitude tenha pouca variabilidade, tá? Ou seja, nós vamos fazer em função desse termo aqui, ó, o EO ao quadrado na direção x, o ômega, ele vai variar pouquíssimo, tá? E uma situação de valor máximo oriundo dessa integral vai ocorrer quando, então vou colocar aqui, ó, máximo ocorre quando basicamente o ômega final for igual ao ômega inicial, for pelo menos aproximadamente igual, que dá assim para você fazer uma aproximação assim bem bacana dos dois. Isso aqui vai ter então umas consequências que a gente tem que colocar. Ou seja, eu posso simplesmente assumir, já que esse cara aqui, ó, é aproximadamente o mesmo valor, tá? Eu posso simplesmente colocar aqui esse termo que está aqui, ômega ao quadrado menos ômega inicial ao quadrado, eu posso, na verdade, esse sinal é mais, viu, pessoal? Parece que eu vim trocando desde lá de cima, é o famoso erro que vai progredindo, tá? Esse aí é mais. Só o de baixo, que na verdade é menos. Esse termo aqui é menos, mas o de cima é mais, tá? Perdão aí por esse lapso, mas quando a gente está desenvolvendo equações, a gente tem que fazer isso. Então, o que acontece? Eu posso simplesmente assumir que esse termo aqui, ó, esse termo aqui, ele vai virar uma coisa mais ou menos assim, ó. Ômega ao quadrado mais ômega zero ao quadrado vai ser basicamente 2 ômega zero ao quadrado, porque eu estou assumindo que isso aqui está ocorrendo, beleza? A segunda coisa, mais termos aqui desse negócio doidão. Eu quero agora saber, eu vou pegar isso aqui, eu quero saber isso aqui agora, essa constante loucona e esse ômega, como é que ele vai ficar? Bom, vamos colocar aqui. Para essas duas, para amplitude valendo isso e para o máximo fazendo ômega igual a ômega zero, eu terei que essa constante doidona é 2 ômega 2
vai ser algo mais ou menos isso aqui, ó, 4 vezes A. Espera aí que eu já explico o que é esse A, calma. Ômega zero, afinal de contas eu estou dando soluções para isso, né? Ômega zero ao quadrado, que multiplica aqui fora desse negócio ômega zero ao quadrado. Tá, eu já vou explicar o que é esse A. Esse A, deixa eu colocar ele aqui de vermelho. Esse A aqui, ele na verdade também vai vir lá do eletromagnetismo. Opa! Também virá lá do eletromagnetismo, ele vai ser algo nesse valor aqui, ó. Ele vai valer o E ao quadrado dividido por 3 vezes massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Beleza? Então, Fernando, de onde você tirou? Tirou da cartola? Não, eu tirei lá do eletromagnetismo. Eu vou tentar, na hora da edição do vídeo, linkar alguma coisa que faz referência a isso, tá? Ou se não, depois eu gravo um vídeo e faço referência nesse vídeo a essa aula novamente, perfeito? Então vamos continuar. Aqui, a terceira e última consequência de adotar esses dois camaradas desse jeito aqui vai ser assumir que esse próximo termo aqui, ó, ele vai ganhar uma cara nova. E a cara nova dele vai ser algo do tipo, ó, ômega final, né? Menos um ômega ao quadrado, menos um ômega inicial ao quadrado, isso tudo elevado ao quadrado, vai virar basicamente 4 ômega zero ao quadrado, que multiplica ômega menos ômega zero ao quadrado. Nossa, Fernando, mas para que você fez essa complicação? Você já vai ver. Na hora que eu colocar isso dentro da minha integral, tá? A minha integral, essa integral aqui, vai virar algo do tipo assim. Ela vai ser U, que multiplica... Eu vou tentar reorganizar aqui as coisas que podem sair da integral, né? As constantes. Ou seja, esse E ao quadrado, a energia inicial na direção x ao quadrado pode ir embora também. A sua frequência inicial, né? Porque isso é uma função, dividido por 4m, que multiplica meio dessa integral de 0 ao infinito. Agora eu vou substituir tudo, tá? Bom, isso aqui virou isso, vai para fora da integral. Eu posso simplesmente botar um dw aqui, um d ômega, quer dizer, e dividir isso tudo por isso aqui, ó. Eu convido vocês para tentar fazer esse desenvolvimento aí no caderno para ver se realmente deu essa relação aqui, porque eu fiz e refiz e parece que deu certo. Parece que é realmente isso que está acontecendo, tá? Somado aqui com aquela constante A, que eu defini ali, ômega zero ao quadrado, isso tudo aqui também é elevado ao quadrado. Isso aqui é um sinal de mais. Perfeito? Então, por favor, confiram aí, coloquem nos comentários aí, e pelo amor de Deus, já vai dando um joinha aí, que porra, velho, olha só, o desenvolvimento desse aqui, você não mereceu o seu joinha aí, tá danado, né, cara? A gente aí tá tentando desembolar o meio de campo de vocês não vão nem se inscrever, nem dar um joinha, nem fazer aquele comentário maroto. Lembrando que toda crítica construtiva é mais do que bem-vinda, tá? Bom, pessoal, isso aqui agora, essa integral aqui, ela vai ser uma integral trigonométrica, tá? Ela não tem solução trivial. Mas também não é uma integral cabeluda de ser desenvolvida, beleza? Então isso aí também, senão minha aula vai ficar 2 horas de vídeo e nem eu tenho saco para me ouvir durante 2 horas, eu vou deixar vocês aí para tentar resolver essa integral, eu já dou a dica que ela vai ser uma resolução trigonométrica, e nós vamos chegar na solução que vai ser algo do tipo o meu usão, a minha energia, ela vai ser dada por π, que multiplica E ao quadrado, isso tudo dividido por 8, é claro, ó o primeiro octante aí, 8 vezes m, vezes a constante A, que a gente ainda... Ih, rapaz, acabou a bateria da caneta, volto já. E estamos de volta, deu uma carga rápida aqui na canetinha para ver se ela aguenta o tranco.
pelo menos até o final dessa primeira parte da aula aqui. Aí eu terei que encerrar e fazer essa aula em duas partes. Mas aí eu edito depois e vamos ver o que dá. Então, como eu ia dizendo, esse U vai ser o π vezes E elevado a 2, dividido por 8m, vezes essa constante A, vezes o ômega inicial ao quadrado, agora multiplicado por essa relação que eu acabei colocando aqui, ó, em termos da sua amplitude. Perfeito? Então, ela vai virar algo mais ou menos assim. Vai virar algo E0 na direção x ao quadrado em função da sua frequência angular inicial, ou seja, frequência angular natural, né, do que o sistema oferece. Então, que isso fique bem claro aí para todos, tá? Que a gente está tentando ver como que... A gente não, né? Eu estou tentando aqui replicar o pensamento do Planck para poder resolver isso. Lembrando que esse camarada aqui, o nosso U, ele é energia por frequência, por densidade de frequência, não é isso mesmo? Por volume ocupado, e é a nossa energia total do sistema. E esse outro camarada aqui, ele é a amplitude na sua frequência natural. Afinal de contas, eu estou tendo uma onda estacionária lá dentro da minha caixa, não é verdade? Então, que isso fique aí bem claro para todos vocês. Vamos dar prosseguimento. A gente agora tem que pensar de uma forma mais adequada para poder considerar esse sistema um sistema isotrópico, né? Ou seja, um sistema termodinamicamente aceitável. Por quê? Porque no final das contas nós vamos ter que chorar uma entropia nisso aí, viu, galera? Então, agora, já para combinar tudo de uma maneira decente, digamos assim, eu posso simplesmente, se eu considerar isso um sistema isotrópico, eu posso simplesmente aceitar que isso aí tudo vai vir lá do eletromagnetismo, tá? Que 3 vezes o E0 na direção x elevado ao quadrado vai ser basicamente o E0 geral, tá? Porque eu estou analisando nas 3 dimensões. E o meu barra, ele vai ser, claro, no primeiro octante, ele vai ser 1 sobre 8π vezes esse E0 totalmente. Aí. O que eu estou fazendo? Pessoal, eu antes estava analisando a coisa só em função do meu x. Eu agora quero levar ele para uma função geral. E para fazer isso, eu tenho que fazer uma aproximação da minha densidade de energia de uma maneira adequada. E é isso, e é oriundo do eletromagnetismo. Perfeito? Então, vamos ver o que dá essa bagaça. Né? Porque o Planck, a genialidade dele foi fantástica, né, cara? Isso aí é sem noção. Agora, também tem um outro problema. O meu A aqui, que eu pedi vocês para aceitar, que é isso aqui, ele também, na hora que a gente combinar esses dois camaradas aqui, ó, nós vamos chegar no valor dele, que é esse valor aí, que é o de A igual ao E elevado ao quadrado dividido por 3mc2. Beleza? Estudo aí do eletromagnetismo, beleza? Eu ainda não gravei essa aula, é uma pena que eu não posso referenciar. Mas assim que eu gravar, eu vou tentar fazer uma referência a esse vídeo aqui e deixar um link nos comentários, alguma coisa do tipo. Tá? Então, vamos generalizar essas frequências? Vamos ver que rolo que isso vai dar? Então, combinando tudo, vamos dar continuidade. Eu vou trocar a cor dessa canetinha, né? Eu gosto de variar bastante as cores. A nossa energia total, ou de barra, no modo da sua frequência natural, vai ser dado por aquela relação π ao quadrado vezes a velocidade da luz ao cubo dividido por ômega zero ao quadrado, que multiplica o nosso U barra no seu modo de frequência natural. Bom, vejamos bem, eu estou olhando isso apenas, prestem atenção, vou botar aqui no achuramento amarelo. Eu estou olhando isso apenas nessa frequência inicial aqui, nessa frequência específica, beleza? Por quê?
eu tenho que generalizar isso aí agora para todas as outras frequências. Afinal de contas, eu não estou usando aqui uma integral de zero a infinito. Não é isso que eu estou fazendo aqui? Então, eu tenho que tentar generalizar essa situação aí. Perfeito? Então, mãos à obra e vamos ver o que dá disso tudo aí. Lembrando sempre que essa é a minha energia do sistema todo, beleza? E essa é a minha densidade de energia da radiação, tá? Então que isso fique bem claro aí para todo mundo, para pessoa, se você chegou agora na aula, no meio caiu de paraquedas nesse vídeo, fique ciente disso, tá? Bom, uma outra coisa também que é digna de lembrança, que a gente não pode deixar de falar, aí são ferramentas matemáticas, tá? Oriundas lá também do fundamento de oscilações óticas e onda. Esse U-barra, no seu módulo de frequência, vezes o seu diferencial de frequência, ele é, na verdade, uma aproximação desse U-barra em função da frequência Ni. Porque ali eu tô vendo frequência angular, mas se eu tiver que ver a frequência em termos de Ni, eu não vou ter problema nenhum com isso, tá? Então eu posso simplesmente, se eu quiser, escrever esse U barra em função da sua frequência como sendo um apanhado do U barra da sua frequência angular sobre vezes, né, o diferencial de frequência angular por diferencial de frequência Ni. Então ele pode assumir essa função. E isso aqui, lógico, vai dar um U barra aí, claro, o cachorro também já deu o ar da graça, U barra em sua função de frequência angular vezes 2π. Ué, mas peraí, Fernando, de onde que você tirou esse 2π? Filho, você não lembra que lá, nos seus fundamentos de oscilações óticas e onda, esse ômega ele é dado por 2 vezes o π vezes a frequência da oscilação? Tá até abaixo aí. Vocês não viram isso? Então tá aí. É exatamente isso que a gente vai fazer. Perfeito? Bom, então, de posse disso aí, a gente já vai assumir, então, que, portanto, vamos colocar assim, portanto, o meu U barra de ômega, ele vai ser o U barra de Ni dividido por 2π. Isso tem que ficar claro aí para todo mundo. Reserva, como diria Ana Maria Braga, reserva que nós vamos usar na receita já já. A gente vai ter que adicionar essa parada aí na receita. Beleza? Bom, continuando. Então, uma vez que eu tenho isso, eu posso voltar nessa relação aqui, ó. Vou copiar ela, levar lá para baixo, porque agora eu acho que vai se fazer muito necessário. Cadê? Nossa, mas até eu achar isso aqui, que eu já fiz tanto cálculo, que até eu achar o diabo do negócio. Tá aqui, pô, tá bem aqui em cima, cara. Como é que eu sou estúpido desse jeito? Então, se eu fizer essa substituição, isso é cansaço, só pode ser. Se eu fizer a substituição aqui, para esse cara aqui, a coisa pode ser escrita da seguinte maneira. O meu U total na sua frequência inicial bom, eu estou escrevendo agora em função de Ni, né? Claro, em função de Ni, vai ser essa relação π2C3. Olha só como é que isso já está concordando lá com os valores de Rayleigh-Jeans, né? Por causa dessas constantes iniciais aí, a gente reconhece isso sobre ômega ao quadrado, que multiplica, agora eu vou colocar esse termo aqui, ó, que multiplica o barra de Ni, agora eu estou escrevendo tudo em função de Ni agora, tá? Sobre 2π. Beleza? Então, esse cara aqui também merece um bom destaque. Então, posso escrever essa relação de duas maneiras. Beleza? Bom, agora chegou a hora da cobra fumar. Chegou a hora da gente colocar as relações termodinâmicas nessa brincadeirinha aí. Como é que nós vamos fazer isso? Então, enfiando a termodinâmica nesse furdunço que está aí, eu vou fazer essas substituições aí com essa relação que eu acabei de escrever aqui e vou simplesmente agora assumir alguns novos papéis.
Os papéis são esses. Primeiro, introduzir o conceito de entropia. A gente sabe que du sobre T, isso aqui é igual a ds. Isso aqui são transformações termodinâmicas, tá? Logo, 1 sobre T é igual a ds sobre du. Beleza? Então, isso aí vai ter uma consequência bacana na nossa relação. Por quê? Porque na hora que eu substituir isso aqui nessa relação, na hora que eu fizer a substituição aqui, a coisa vai tomar uma cara nova muito interessante. Vamos a ela? Então, a gente vai perceber que esse U de Ni aqui, ele vai ter... Agora, eu vou colocar de uma maneira já substituindo, tá? Porque senão essa aula vai ficar para lá de longa. Ele vai ter um C3 sobre 8π ao quadrado, vezes uma constante nova, eu vou chamar de C maiúsculo, aqui um C diferente, para vocês não confundirem com C de velocidade da luz, vezes o Ni ao cubo, isso tudo aqui multiplicado agora por um número neperiano, claro, que vai ser um alfa Ni sobre T. Fernando, mas de onde que você tirou isso? Vamos lá, né, meu filho? Vamos mostrar de onde que eu tirei isso. Porque eu tenho certeza que isso aqui é velho conhecido de você. De onde que ele é meu velho conhecido, Fernando? Lá da nossa relação de Wien. Olha aí. Né? Então, vamos ver lá o que se sucede disso tudo. Então, tá aí de onde que eu tirei. Ah, e essa constante nova, esse Czão aí? Calma, meu filho, não criemos cânico. Isso é apenas eu estou dando soluções para quem já fez equações diferenciais. A gente trabalha possíveis soluções de equações dessa maneira. Então, a gente tem que colocar uma constante que a gente ainda desconhece, mas ela existe, tá? Bom, então vamos dar uma dissecada nisso aqui, porque eu posso trocar essa constante aqui multiplicada. Veja bem, você não acha que tem constante demais aqui, não? Isso aqui, né? É uma constante grande, mas na verdade, isso aqui não entra não, tá? Porque tem um Ni aqui, na verdade é isso aqui, ó. Esse Ni aí, ele vai cancelar com 3 lá em cima. Então eu posso cancelar esse cara aqui com esse 3 aqui. Então, dando uma enxugada na minha relação, eu vou trocar essa constante C aqui por uma constante nova, englobando isso tudo aqui. Eu vou chamar essa constante de Azão, tá? Então vamos reescrever aqui para dar uma limpada na nossa vida. Esse U de Ni vai ser dado por esse Azão, uma solução próxima, que multiplica o Ni que sobrou desse camarada aqui, né? Vezes o E elevado a menos alfa, que a gente já sabe que esse alfa aí ele vai ter uma cara nova, né? Que vai ser dado pela constante de Planck. E nós vamos ver como que essa constante master aqui vai englobar todo essas constantezinhas pequenas que estão enchendo o nosso saco aí ao longo do desenvolvimento. Bom, chegou a hora então da gente tentar eliminar o T. A gente tem que eliminar o T dessa equação aqui. E para eliminar o T dessa equação, vou trocar a cor da canetinha aqui, vou botar um azul escuro. Para eliminar o T dessa equação, a gente tem que fazer um 1 sobre T aqui, ó. Esse 1 sobre T, na verdade, ele pode ser substituído por essa relação aqui, ó. É 1 sobre alfa Ni, né, porque tem um alfa e um Ni aqui, 1 sobre alfa Ni, vezes o logaritmo natural do Uzão, tá bom, já sei, do Uzão sobre a constante master vezes o Ni. Pessoal aí, não se assustem, tá? Eu estou simplesmente tentando enfiar uma relação de entropia aqui, tá? Eu estou dando um tratamento termodinâmico para essa situação. Então, nós vamos chegar aqui numa derivada primeira, tá? E essa derivada primeira, agora eu vou fazer uma espécie de um joguete aqui. Essa derivada primeira dessa relação aqui vai ser algo do tipo ds du
de acordo com aquela função lá da entropia, igual a menos 1 sobre alfa ni, que é isso que nós acabamos de fazer. Ln sobre Ln de Uzão sobre Azão ni, aqui embaixo. Ótimo. Se eu fizer a derivada segunda desse camarada aí, nós vamos achar algo assim. D segunda de S, isso aqui é um D normal, não é del, du, vai ser igual a menos 1 sobre alfa ni Uzão. Beleza? Vai ser isso aí. Então, guardem bem isso aqui. Ó. Por que eu estou fazendo isso? Porque isso está definindo, basicamente, a lei de Wien para altas frequências. Tá? Isso aí eu estou pensando em termos de Wien. Lá atrás eu pensei em termos de Rayleigh-Jeans. Agora o Planck está tentando enfiar a coisa do Wien aí, porque o Rayleigh-Jeans é bom para baixa frequência e o Wien é bom para altas frequências. Então, alguma correlação eles têm que ter, beleza? Eu vou parar o vídeo por enquanto, porque vocês já viram aí que a canetinha apitou falta de carga. Vou dar uma carga e volto já já para dar continuidade, beleza? E estamos de volta, né? Então vamos agora dar continuidade aqui à no nosso desenvolvimento, né? Para tentar explicar termodinamicamente o que está acontecendo nesse sistema físico, nesse sistema de cavidade de radiação de corpo negro. Um café, para pelo menos dar aquela acordada, e vamos em frente. Então, só para deixar claro, a gente estabeleceu aqui, a gente não, né? Planck estabeleceu uma boa aproximação para Rayleigh-Jeans. Então, se a gente pensar em termos de Rayleigh-Jeans agora, ele vai achar algo do tipo U barra de Ni como sendo 8π que multiplica Ni ao quadrado dividido por C3, beleza? Vezes o KT. Isso aqui era Rayleigh-Jeans, tá? Na hora que ele colocar a sua farofa aí na sua energia total, vai virar algo do tipo Uzão é igual a C3 sobre 8πni ao quadrado, lógico, não podemos deixar, vezes 8πni lá em cima, que eu estou fazendo uma substituição agora, enfiando esse valor aqui de KT, né? Vezes o KT sobre C3. Então, o que eu fiz? Eu peguei esse valor aqui, tá? E enfiei na nossa relação aqui que a gente precisava achar, tá? Então, chegamos nessa relação. Essa relação, então, ela vai ter um resultado notório, porque na hora que eu fizer todos os cancelamentos que se fazem necessários, cancelei isso, com isso, isso, com isso. Eu percebo que o que vai restar disso aqui é apenas KT. Beleza? Então, de maneira tal que o meu U, a minha energia total do sistema, para Rayleigh-Jeans, na verdade, se reduziu a KT. E se a gente fizer uma manipulação dessa relação aqui, a gente está procurando desesperadamente 1 sobre T para chorar na relação de entropia, né? Então, a gente vai perceber que 1 sobre T é igual a K sobre Uzão. Tá aí. Colocando agora a nossa derivada segunda, né? Porque é isso aqui que a gente está tentando mexer. Nós teremos que o nosso du, perdão, du não, ds, né, Fernando? O nosso ds ao quadrado, perdão, o nosso ds sobre du, vamos fazer só a derivada primeiro de novo para a gente poder entender o que está ocorrendo aqui. Ele vai ser simplesmente U sobre, aliás, K sobre U. É o que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo a derivada desse termo aí. Acabei de derivar esse termo aqui, beleza? A derivada segunda dele, obviamente,
vai virar algo do tipo D2S, DU2, como sendo menos K sobre U ao quadrado. Beleza? Então, isso aqui ficou válido para baixa frequência. Então, veja bem, isso aqui, baixa frequência. Questão do Rayleigh-Jeans, não é isso? E lá em cima, nós achamos um resultado que se encaixa perfeitamente em altas frequências. Não é isso? Que está aqui em cima. Cadê? Aqui é o deslocamento de Wien. Tá aqui, exatamente. O resultado para alta frequência. Beleza? Então, sigamos adiante. Vamos ver no que vai dar esse caroço de angu aí. O Planck, então, mais do que geniosamente, ele, para os dois regimes, vamos colocar assim, para os dois regimes, tanto para baixa quanto para alta frequência, o Planck fez o seguinte. Então vamos lá, Planck. Ele simplesmente determinou que essa derivada segunda aqui, ó, esse camarada aqui, ele vai ser dado pela seguinte relação. Essa relação, então, lembrando que a gente está trabalhando com a hipótese, né? A gente não, né? O Planck está trabalhando com a hipótese, ele tentou então a união da seguinte maneira, fazendo a derivada segunda da entropia em relação à energia total do sistema, dU2, ele chegará à conclusão que, veja bem, olha como é que ele foi genial nisso aqui, ele simplesmente colocou a parte de Wien, que é o nosso famigerado alfa, e aquela constante alfa, desde lá do início, vezes o ni, vezes o U total, somado aqui embaixo por U total ao quadrado, dividido por K. Então, notem que ele deu uma pitada para cada um. Ele colocou isso aqui para quando, ó, se o ni for alto, então estabeleça a seguinte relação. Se o ni for alto, isso aqui vai a zero. Isso aqui zero. Aí prevalece quem? Prevalece o sistema de Wien. Beleza? Este sobressai. Se for o oposto, então, vou tirar aqui. Se for o oposto, aí esse termo aqui, ó, cai para zero. Aí o sistema de Rayleigh-Jeans vai dominar. Perfeito? Então, eis aí a grande colaboração de Planck para essa situação, tá? Bom, lembrando que, né, vamos colocar umas observações aqui, porque isso é importante. Quando eu tenho esse tratamento de entropia, eu estou enfiando a entropia num sistema físico, como esse aqui, né, com essa relação ds sobre duzão, eu posso ter algumas situações para ser levado em consideração. Uma, se a temperatura tender ao infinito, tá, U também vai tender ao infinito. E o meu ds du aí vai ficar zero. Então, o meu ds duzão cai para zero. Beleza? Então, que isso fique bem claro, bem definido aí para vocês. Por que eu estou falando isso? Porque agora vem a cereja do bolo. Agora Planck acha uma maneira genial de explicar aquela curva. Que é o quê? Se eu integrar toda essa relação aqui, eu vou chegar no seguinte resultado. O meu ds duzão, ele vai ser, na verdade, uma integral dessa derivada segunda de ds du ao quadrado em relação a todas as energias do sistema, e isso aqui tem que resultar numa relação que vai ser mais ou menos isso aqui, alfa ni vezes o logaritmo natural, aí vem a parte do denominador, que é o usão, sobre ni, aí as partes que predominam, né? Alfa, deixa eu só colocar aqui, ó, alfa ni
K, da constante de Boltzmann, dividido por 1 mais Uzão alfa Ni K. Olha que interessante isso, cara. Por quê? A gente já sabe desde lá da lei de Wien que esse alfa, que está aqui, aqui e aqui, esse alfa ele é dado por essa relação. Eu estava economizando espaço aqui, mas agora já cabe eu voltar com esse valor de alfa. Desde lá da lei de Wien, a gente sabe que esse alfa ele é um H sobre K, onde esse H é a nossa famigerada constante de Planck. Tá? Então, se eu resolver o meu U, de forma que, vamos colocar aqui, ó, resolvendo a energia total do sistema, eu terei algo mais ou menos assim. Esse U vai ser o Hni dividido por E elevado a Hni sobre Kt menos 1. Poxa, mas isso é muito familiar. Vocês não acham, não? Se a gente for lá em cima, na nossa lei de Wien, nós encontramos uma coisa muito parecida, cara. Nós encontramos aqui um valor muito, mas muito similar, que está aqui. Ó. Beleza? Olha só para você ver como é que essas relações estão se respeitando e estão se encaixando de uma maneira linda, de uma maneira magistral. Porque, baseado nisso, a gente já consegue concluir com louvor que o nosso Uzão ele vai ser dado por C3 dividido por 8π, nosso famoso primeiro octante, sobre Ni2, que multiplica o nosso U barra, que é uma função de Ni de T, que a gente estava desesperadamente querendo achar. A gente pode simplesmente agora fazer um comparativo. E esse comparativo será o Hni, que é essa relação toda aqui agora que nós vamos colocar, esse Hni. Aliás, vamos fazer o seguinte, vamos copiar, porque hoje eu estou marcando muita touca, eu deveria estar copiando isso muito antes. O cachorro hoje está querendo mesmo sair no vídeo de quântica, parece que ele está adivinhando que hoje a gente encerra a aula, sabe? Então o cachorro tá loucaço, tá latindo, não sei se vocês estão escutando ele ao fundo aí, mas ele está. Isso aqui então vai ser igual ao C3, aí vai ser igual a essa xanguana aqui que eu acabei de escrever. Então, vamos pegar, copiar, botar aqui embaixo, vai ser exatamente igual a esse aqui. Então, resolvendo essa parada aí, na hora que eu isolar o barra nessa relação, eu terei, vou escrever agora para finalizar de vermelho. Eu terei o meu U barra como uma função Ni de T, como sendo 8π, que multiplica Ni ao quadrado sobre C3, conforme a gente já brilhantemente temos feito aí ao longo do nosso desenvolvimento, que multiplica agora aquela relação, que eu simplesmente inverti esse camarada aqui, né? Que multiplica esse cara aqui. Então, vou só copiar, botar ele aqui para poupar tempo. Que multiplica esse cara aqui. Perfeito? Isso aqui, pessoal, é conhecido como lei de Planck. Parabéns! Você sobreviveu até aqui, você acaba de chegar na famigerada lei de Planck para a radiação. Lei de Planck para a radiação. Só que o Planck ainda não estava satisfeito com isso, sabe? Isso aqui é maravilhoso, porque ele vai explicar essa curva do início ao fim. Cadê o gráfico, gente? Ah, tá aqui, ó. Ele vai explicar essa curva aqui, ó, com louvor. Vai ser uma coisa fantástica, porque isso aqui vai ser explicado. Então,
Nossa, hoje o desenvolvimento foi bonito, hein? Não sei se foi muito elegante, não, mas foi bonito. Vai explicar assim com folga, porque na hora que ele chegar aqui, ó, deixa eu só dar agora uma limpada nesse exemplo aqui, só para poder explicar agora o que nós vamos fazer. Tá aí, cachorro, bem-vindo à física quântica. A gente lembra perfeitamente que no início aqui Wien concordava maravilhosamente, no final ali o nosso Wien não, Rayleigh Jeans, né? No final ali o nosso Wien concordou brilhantemente também. E aqui o Planck conseguiu explicar toda essa, eu vou manter o roxinho, né? Ele conseguiu explicar todo o restante da curva, que vai desde o início até o final. Então, isso aí foi maravilhoso, mas ele ainda não tinha se dado por satisfeito. Por quê? Porque, veja bem, se eu pegar aquela cavidade nossa, lá do início, né? Deixa eu copiar aqui também, porque se eu achar, né? Porque hoje o desenvolvimento foi... Ah, tá aqui, ó. Essa cavidade nossa aqui do início, ela simplesmente ela está determinando essa curva. Até aí nada demais, está tudo beleza, tranquilo e sereno. Então isso aqui é dado pela lei de Planck. O nosso U barra aqui, que é uma função de ni e t, não é isso? Uma função de ni e de t. Ele está sendo explicado brilhantemente por Planck. Só que o Planck deu uma sacada, falou assim, olha, esse negócio não pode ser contínuo. Por quê? Se esse negócio for contínuo, ele vai explodir em algum momento. Essa relação matemática explode. Então, ao invés de pensar continuamente, vamos pensar discretamente o que o Planck fez, na verdade, gente, a grande sacada dele. A genialidade dele entrou foi aqui. Ele trocou um sinal da integral por um sinal de somatório. Ao invés de fazer a porra do trem, desculpa o palavreado, mas ao invés de fazer um negócio contínuo, ele pensou em termos discretos. Beleza? Eu vou ter que colocar um pi nesse palavrão que eu falei aí. Mas é porque eu fiquei tão empolgado com o negócio. Mas enfim. Então, a energia média, na verdade, vai ficar da seguinte maneira. A energia média é barra. Vai ser o somatório desse número de energias discretas. Por que número de energias discretas? Aqui dentro tem energias. Suponhamos que essa energia não é mais contínua, ela é discreta. Então essa energia ela é fracionada. Ela vai vir conforme fala, pacotes, né? O número de energias vai ser n vezes a energia inicial que está contida lá. Tá? Então, baseado nisso, a nossa energia média vai ser o somatório de tudo isso. Desse n é zero, beleza? Respeitando esse fator de Planck, tá? Que é esse fator aqui. E elevado a menos E0 sobre kT. Beleza? Isso tudo aqui, evidentemente, dividido por um somatório também na distribuição de n E0 sobre kT. Eu estou pensando agora em estatística quântica, né, galera? O que o Planck está fazendo é uma estatística. Qualquer pessoa que, se você se lembrar bem do seu cálculo 2, onde você viu séries, né, as progressões e tal, você vai ver que isso trata-se de uma progressão geométrica, né, de uma série que converge para um valor. Né? E esse valor, na verdade, vamos fazer um estratagema matemático aqui. Se eu pegar aqui, por exemplo, o KT aqui, que está sempre no denominador, aqui nos expoentes. Se eu falar que esse 1 sobre KT, por exemplo, eu vou chamar ele de uma letra qualquer, por exemplo, beta. Chama-lo-ei, dá uma de Temer, chama-lo-ei ele de beta. Na hora que eu reescrever toda essa relação, então vamos lá. E barra vai ser igual a derivada em relação a beta, já vou colocar isso aqui,
derivada em relação a beta, de todo esse termo aqui, todo esse termo que está aqui. Então vamos escrever lá. Vou colocar aqui, ó, somatório, que vai de n igual a 0 até o infinito, de E do termo de Planck menos n é 0 sobre beta. Aliás, sobre não, multiplicado por beta, beleza? Isso tudo aqui dividido pelo espaço amostral, que é n igual a 0 até o infinito, desse mesmo termo de Planck. N é 0 que multiplica beta. Isso aqui, na hora que você resolver essa série, ela vai convergir para um valor. Ela vai convergir para o U total como sendo o E0 dividido por fator de Planck E0 sobre KT menos 1. Gente, isso aqui, esse termo que a gente acabou de achar, é um achado mesmo. Por quê? Olha como é que as coisas, como é que tudo se linka, tudo se conecta nisso aí. Isso aí foi um nascimento, vocês estão testemunhando o nascimento da física quântica. Basicamente nasceu desse paper do Planck aí em 1900, se não me engano, 14 de dezembro de 1900. O Planck simplesmente pegou assim, olha, se a energia barra é dado pelo octante lá, 1π, 8π, quer dizer, sobre C3, que multiplica Ni2 vezes esse termo, então vou copiar ele aqui, ó, vezes esse termo aqui, e eu for comparar com o que a gente já sabia disso previamente, que era o quê? 8π sobre C3, Ni3, Hni, que é o que a gente já sabia desde lá de Wien, né? Hni sobre E, Hni sobre KT menos 1. Gente, é só comparar. Compara isso aqui para vocês verem. Vou botar aqui de amarelinho. Quem que esse termo aqui parece? Quem que exatamente esse cara aqui, ó? Quem que esse cara aqui representa? Isso é energia de Planck, tá? Então, na verdade, essa energia de Planck é dada por Hni. E isso aqui é a maior prova que essa distribuição da radiação térmica ela é feita em termos discretos, não contínuos. A grande sacada dele foi isso aqui, ó. Foi trocar a integral por um sigma, um sinal de somatório, tá? E essa energia discreta que está ocorrendo aí nessa radiação de corpo negro, mais tarde, o Einstein, lá no seu efeito fotoelétrico, que é até o próximo capítulo que nós vamos trabalhar desse famigerado livro aqui, mais tarde, o Einstein vai chamar isso aí de fóton. Ele vai batizar essa energia de a energia de um fóton. Beleza, pessoal? Pessoal, olha, a aula de hoje foi gigante, mas não tinha como não ser. Eu prefiro postar uma aula grande que vocês dêem conta de acompanhar do que picar o raciocínio, tá? Porque eu já disse que a função desse canal é exatamente essa. Dar essa liberdade para o aluno saber de onde que as coisas estão vindo. Apesar de que hoje teve duas coisas que eu ainda não dei aula a respeito disso, eu peço desculpas por não ter ainda desenvolvido, mas na hora que eu desenvolver eu vou linkar essas aulas. Acho que eu mereço um joia, né? Um joinha nesse vídeo aí. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo e tá em dúvida, se inscreva, meu filho, porque eu vou abrir todo o curso aqui nesse canal, beleza? E deixa o seu like aí, Fernandão, tamo junto, e é isso aí, e até a próxima.